Fala aí, Tiagão, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que horas aí que a galera vai assistir, como é que tu tá, mano? Tô bom, com a impressão de estar meio torto. Não tô torto não aí? Não, aqui pra mim tá de boa, só tô Tá vendo, de boa, assim, quadradão mesmo? Porque pra mim parece que eu tô assim, ó. só tá de boa, tô vendo aí a obra de arte aí, tá tranquilão. Cara, começar com uma pergunta que é o, o título do podcast, né? Que é, Thiago, quem é você, cara? Cara, essa é uma pergunta difícil, né? O Quem que é sou a eu? vida? O que é a vida? Quem sou eu? De onde eu vim? Pra onde eu vou? Acho que é uma das perguntas mais icônicas da humanidade. Cara, se for pensar eu como, 40 anos já aqui de passagem, cara, acho que eu sou um cara tranquilo, amigo. Sou um cara que tem muitas histórias com pouco tempo. Pouco não, né? Já tô chegando na metade aí do caminho, né? Mas eu acho que eu sou um cara assim, cara. É um pouco de alegria, um pouco de carisma, um pouco de melancolia. Acho que se for falar isso, é o Thiago. E um cara com muita fome e sede de viver. Cara, isso que tu falou é interessante porque quando tu pergunta pra alguém quem é você, normalmente a pessoa fala a idade, a profissão, né? Ah, eu sou engenheiro, não sei o quê. Você já é um cara que tá mais ligado no que você é de fato, né? Acho que isso vem também da... Acho que isso vem também da gente estar bem catequizado, né? Assim, meio assim, se apresentar sempre de uma forma muito formal e... Infelizmente, cara, hoje em dia cada vez mesmo as pessoas estão introspectivas e saber quem elas são e seus lados positivos e negativos, né? Pouca gente tem essa autocrítica e autoanálise. Cara, ó, eu tava vendo uma pesquisa que só 15% das pessoas se conhecem de fato, sabe mais ou menos o que tá fazendo. O resto só existe, meu irmão. Só vai, só vai. Apertou o play e tá indo até o dia de morrer. Tipo o Clique. Lembra do Clique quando ele passa no fast forward, quando ele acelera a vida dele? É aquilo ali. E, cara, qual a tua memória mais antiga, assim? O que tu pensa, assim? A primeira memória que tu lembra... Pô, agora Cara, eu acho que são duas. Uma é até engraçada, que acho que a memória mais antiga foi quando a minha irmã... Pô, acho que dá até tem mais, né, cara? Mas, assim, memória mais antiga, acho que eu tenho é eu indo com meu pai em Santa Teresa, lá vi a minha irmã tava pra já ter a minha irmã hoje e tal. Vou fazer a primeira visita, assim, então eu tenho Santa Teresa bem vivo, assim, na minha cabeça, por causa dos bondinhos e do trilho. E tenho também quando minha irmã chegou em casa, cara. Porque antigamente, né, antes dessa coisa de você saber o sexo do bebê antes, você sabia só no dia da nascença. Sim. Do nascimento, quer dizer, né? Porque o médico chegava aí todo mundo levantava, é menino ou menina? E aí fazia enxoval amarelo, né? Fazia enxoval amarelo, verde. E vou te falar, cara, essa era que a gente tem de spoiler de quase tudo. Hoje na vida você tem um spoiler, né? Então eu acho que essa época era muito legal ainda, que você tinha ainda um pouco de surpresa. Então eu lembro quando minha irmã, eu soube que era menina e tal, e tua irmã vai vir pra casa. Porque minha mãe chegou em casa com a minha irmã e me mostrou ela, minha irmã, ela... Pra época que bebês não eram cabeludos, né? Minha irmã veio bem cabeluda, já dava pra amarrar xuxinha nela, assim, de tão cabeluda. Tu tinha quantos anos quando tua irmã nasceu? Cara, a gente tem diferença de quase 5 anos. Então, sei lá, cara, acho que eu devia ter uns 6 e pouco. E aí, quando ela chegou, eu olhei assim, isso aí que é minha irmã? Não quero não, pô. Quero outra. Graça, não? Cara, minha mãe chorou tanto, tadinha da minha mãe. A mãe... Tipo assim, né? A mulher já tá fragilizada, né? Isso aí que é minha irmã. Não gostei não. Tipo assim, não achei graça. Tipo um brinquedo, né? Que tu ganha assim, mas cara. Porque preferi um comando em ação. Preferi um comando em ação. Uma irmã, cara. Tanto que minha irmã bebê, cara, minha mãe passou sufoco comigo porque a peteca, né, quando criança brincava mesmo com brinquedos, não só eletrônicos, eu tirei a pena de uma peteca, joguei a terra, que faz peso na pena, joguei tudo na cara da minha irmã, cara. E minha irmã ficou assim, bebê de meses. Ela ficou sem respirar e tanta terra na cara. Tipo, são as memórias mais antigas que eu tenho. Podia ser pior, podia ser aquele bate-bag, né? Imagina se tivesse tacado, né? Pô, tá doido. Pô,
já entra na próxima pergunta, que é relações familiares. Você foi criado, então, dentro da família tradicional brasileira. Pai, mãe, irmã, como é que foi isso aí, cara? Seu pai era militar, né? Meu pai era militar, minha mãe enfermeira da área da saúde. Cara, a gente, né, da época que a gente é contemporâneo, era um momento de transição, eu acho, né? Era muito difícil você ver um amiguinho contava no dedo um amiguinho que o pai não morava com ele, ou que eram pais separados. Então, assim, a família tradicional brasileira era, né, cara... Era normal, era comum. Era comum, então era raríssimo você ver um colega que não tinha situação, ou isso era muito recente. Pô, os pais acabaram de divorciar, né? Então, cara, eu tive essa criação e às vezes via alguns amigos com pais separados, em que ele tinha algumas ditas benesses, né? Porque, cara, quando ia pra casa do pai, era divertido, que o pai dele sempre dava coisas, brinquedos legais, mas aí depois a gente vai amadurecendo e vê de fato o valor. E a gente vê filmes, né, cara? Filmes americanos onde o pai era separado e tal, aí você já era uma parada meio... Né, diferente, né? Não era o comum. Mas assim, eu me sinto privilegiado, cara, porque a gente vê que enfim, família não é só pai e mãe, né? Família tem várias concepções, tá? É muito além disso. Mas eu acho isso para a formação de uma pessoa uma coisa muito importante, cara. O pertencimento, né? Pertencimento é história, é tradição. Tem gente que a família se reúne. Eu tenho amigos que a família se reúne, né? Por exemplo, São João, cara, festas juninas, e é uma tradição de anos, né? Que é uma coisa legal, que é bem desenvolvida, que vai passando de geração em geração. Tem família que é da pipa, tem família que é da praia, enfim, eu acho bem legal você carregar a história e ir passando por outras gerações. Né? Mas a impressão que eu tenho quando eu te vejo nas redes sociais é que você é muito família, cara, que a tua família também se reúne bastante, você tá sempre com as tuas sobrinhas ali e tal, né? Isso, quem você acha que é mais responsável por essa manutenção? Teu pai, tua mãe? Por que vocês ainda têm essa... Porque a gente vê hoje famílias que, cara, o cara mora em outro estado e ninguém se fala e primo não se conhece. Isso, na verdade, cara, é uma coisa que eu tento fomentar para minhas sobrinhas ter isso, né, cara? Porque quando você realmente... Tudo acaba, né? Ou tudo tá ruim, cara, onde você vai é família. Por mais que hoje tentem muito colocar como família tóxica, cara, família, cara, por mais tóxica pode ser, cara, é o melhor refúgio que você vai voltar ali e vai ser amparado. Eu acredito nisso. Tudo bem que tem pessoas até fora da família que você se relaciona às vezes até melhor que o próprio parente, mas a família, cara, por mais complexa que seja e dificultosa de se lidar, ainda é um porto seguro. É uma rede de apoio que você pode contar quase que sempre, né? Exatamente, só que minha família, cara, na verdade não tem meu pai e minha mãe. Meu pai já partiu, né? Mas é uma questão que veio muito mais da família paterna, que a gente era extremamente muito unido. E a família materna era uma coisa mais dispersa, questões bem pontuais, né? A gente até brinca na família materna que a gente só se reúne em enterro, né? E família paterna, os patriarcas e a matriarca eram que ditavam aí, cara, a união. E aí, a partir do momento que eles foram embora, foram enfraquecendo isso. E o que eu tento fazer hoje é numa microsfera que é com a minha irmã, com a minha mãe e com as minhas sobrinhas, entendeu? Sim. Tenta reproduzir da forma que você consegue, né, cara? E tua primeira experiência amorosa da vida. Agora a gente vai entrar no assunto. Cara, tua primeira experiência amorosa. Quando que você lembra, assim, cara, me apaixonei, tava apaixonado por alguém? Foi criança, já foi mais velho? O que tu... Foi criança, cara. Aquela fase, né, que a gente, eu gosto dela. Gosto dela. E eu era mó bobão, assim, apaixonado. Nem um bobão, né? É porque acho que essa paixão infantil, ela é pura, genuína, que eu levava doce, aí eu tinha lapiseira, aqueles grafite, não, toma aqui, pra você coisar, eu levava bombom. Então as meninas que eu ia gostando com o passar das séries, eu ficava perto, carregava mochila, carregava caderno. Criado para chorar.
Tipo assim, preparado hoje, cara. Porque se você trata uma mulher, infelizmente, não é uma coisa machista, mas se você trata muito bem uma mulher, e pode ser homem também. Quando a mulher gosta muito do cara e fica muito em cima, vê que ela caga pra você e quer procurar quem ela caga na cabeça dela. Sim. Então, assim, essa fórmula já acontece desde pequeno. E, assim, tem várias, emocionado. Assim, a galera do bairro, assim, as meninas do bairro que ficavam assim. Eu lembro que teve uma que foi Rainha da Primavera, quando era até a Aline. A Rainha da Primavera. Aí ela passava na passarela lá, cara, aí eu estendi a mão pra ela, ela pegou na minha mão, me deu um beijo, assim na minha mão, eu, caraca, eu não vou lavar mais a mão, cara. Eu não vou lavar mais a mão, eu fiquei cheirando a mão, assim. Ai, ela pegou na minha mão, beijou na minha mão. Caraca, cara, inclusive eu vi até uma reportagem, virou um meme de uma menina lá em Portugal que a banda lá que ela gostava, os caras meio que colocaram um carimbo, né, na mão dos fãs. Uhum. Ela, nunca mais vou lavar a mão. Aí a pequenininha, nunca mais! Virou até um meme essa parada. Então, eu lembro de paixonites, assim, primeiras foram essas infantis mesmo, cara, que todo mundo tem. E o choro da alma, porque tu tem uma teoria, né, cara? Tu tem a teoria que todo homem, acho que mulher também, mas acho que o homem passa uma vez só, né, cara? Todo homem tem a ruptura do garoto, né? Deixar de ser o garoto para ser o cara. Do garoto por homem. E aí esse cara vai decidir se ele vai ser um canalha ou se ele vai ser um cara que vai ter uma responsabilidade afetiva. Sendo que na maioria, cara, é uma ruptura. Só que a maioria dos casos, os caras viram cafajeste. Então, assim, a fábrica de cafajeste no mundo... É o choro da alma. É o choro da alma, cara. Tu não acha que o choro da alma é a peneira? É a peneira que tu vai peneirar. Não cara. Infelizmente, a galera opta pela pior momento, a pior forma de ser, que é ser o cara escroto, que não liga pra sentimento. Tem aquela música, cara, da Marília Mendonça, que, quem eu quero não me quer, quem me quer também não vou querer, meu irmão. Tipo assim, já que eu sofri, eu vou fazer os outros sofrerem também. É meio que... Exatamente. Cara, essa história aí foi da minha segunda namorada. A gente chegou até a noivar também. Uhum. E... Só que, assim, é engraçado. Você olha com o olhar mais maduro hoje, vê que nossa, pura infantilidade, puro ego. Mais do que propriamente a relação em si. Mas foi engraçado porque eu tava por cima da carne seca, né? Porque a gente tinha terminado e eu, não, ela queria... Você que tinha terminado. Eu tinha terminado por uma questão lógica, racional, não foi por uma questão de deixar de gostar dela. E aí, cara, eu achava, para a minha mentalidade da época, que eu casando com ela resolveria os problemas. Eu, cara, acho que o problema que eu tenho de relação com essa menina é porque a gente não casou. Vou voltar e vou casar com ela. Aí eu fiz uma viagem para Minas, na época eu voltei de Minas com essa determinação. Vamos conversar. E aí, cara, quando eu fui puxar ela, e aí? Vamos voltar? Porque eu sempre perguntava ela, e aí, já tem alguém te pegando? Ela, não, quero voltar para você. E eu me achava. E aí, quando ela falou, não, tem um cara pegando sim, eu. Foi engraçado que eu tava no trabalho, e a gente conversando por e-mail. E aí, quando ela falou que tava, eu falei, não acredito, quero ver você falar isso na minha cara. Aí ela falou, não, mas lembra de fulano? Então, você começou a me desprezar, e aí fulano começou a me dar atenção, e agora eu tô com o cara. E na época, né, a gente tinha acabado, assim, de ter vida sexual ativa, então a gente tava muito conectado, né? Uhum, foi um aí, primeiro assim, do outro, mais ou menos? A gente perdeu junto, inclusive. E aí, o que acontece? Tu fica ligado ali, né? Sim. É tipo... Eu falo que a primeira relação sexual é igual que os desenhos faziam, que a casca do ovo do dinossauro quebrou, a primeira pessoa que ele vê, mamãe. A galera, quando é meio assim, né? Com o primeiro namorado, ou a primeira pessoa que você teve relação, fica meio que é a tua mamãe ali, nesse começo de história. E aí, cara, quando ela falou... Aí tu desafiou, quero ver falar na minha cara. Aí eu fiquei passando mal já no trabalho, né? Passando mal? Como assim? Passando mal de verdade? Tipo, deu uma dor na barriga, maluco. E aí eu fiquei branco, aí o pessoal dos meus colegas de trabalho e meu chefe, tá tudo bem? Eu, não tá. Eu não falei pra ele o que era, mas já comecei a chorar. Aí meu chefe ficou assustado, que isso, cara? Ele foi. Ele vai pra casa, eu, tá bom, Marcão. O nome dele era Marcos, tá bom, Marcão, vai embora. Só que eu fui, quando eu saí do prédio da empresa, eu já fiquei bom. Não, eu vou lá. Só que eu tava passando mal, cara. E aí eu fui numa clínica que tinha perto,
Cheguei na clínica já batendo assim. Tem algum cara que cuida de neurologista aí? Cheio de disposição, assim, mas tem neurologista aí, tipo assim, às 6 da tarde, gente? Não. Aí tinha uma médica na recepção que ela falou, eu não sou neurologista não, sou clínica geral, mas acho que eu posso te ajudar. Eu, pode mesmo? Tá bom. E tudo assim, cara, desnorteado. Tá meio zonado. Tava desnorteado, cara. Parecia, tipo assim, tipo um suicida, tava na vibe meio suicida, isso porque assim. a mina te falou que tinha outro cara ficando com ela. Só isso. E aí eu tinha marcado com ela de ver pessoalmente pra ela falar na minha cara, né? Aí, porque a gente brinca com o perigo, né? Aí essa doutora me atendeu, cara, quando ela chamou meu nome, né? Assim que eu entro no consultório, oi, doutora, boa noite. Quando eu fecho a porta... Eu comecei a chorar no consultório, eu comecei a chorar, mano. Ou seja, o que a doutora fez por mim foi só me ouvir. Aí eu contei toda a história pra ela lá. Poxa, você é um cara legal, né? Pô, você lembra muito meu irmão. Mas ela também já chorei da alma. Ela contou o choro da alma dela. Pô, eu tomei tarja preta por causa disso. Mas você não vai precisar tomar. Aí ela me passou um remédio lá, meio natureba, assim, um calmante. Então, toma isso e não vai lá encontrar ela. Não vai pra lá. casa, tá? Ela, tá bom, eu vou pra casa. Obrigado, doutora, por tudo. Quando eu sair da clínica, não, vou lá. Vou vencer. Fui encontrar. Quando eu encontrei, cara, e a menina falou tudo na minha cara. Por que isso? E eu faço assim, faço assado, e a gente tá assim. Cara, eu comecei a passar mal, eu comecei a vomitar, mano. E foi no centro do Rio isso. Dela. Não, mas ela é legal. Porque assim, né, ela virou uma chave também, porque ela tava emocionalmente dependente de mim, quando eu não queria voltar pra ela. E quando ela desceu do prédio que ela trabalhava pra me encontrar, ela já veio todo como, né? E aí, ou seja, tava segura, de fato, virou a chave. E eu vendo aquela segurança toda dela, né, vendo que, tipo assim, realmente eu não tinha mais influência ali com ela. E aí, quando ela começou a falar, eu... Por que tu fez isso comigo, cara, porra? Por quê? Comecei a vomitar. E você fez isso? Vomitar, passar mal. Aí ela ficou assustada e pegou, cara, vamos ali comprar uma coxinha e uma coca. Eu comecei a beber a coxinha e coca e botar pra fora. Mano, enfim, a menina teve que me trazer em casa. E aí eu fiquei 9 meses de dor de cotovelo. Caraca, mano. Depressivo, cabeludo, sem sair de casa. E os amigos me chamavam pra jogar futebol, pra passear. Quando eu saía, do nada lembrava e... Caraca. Tu lembra que eu já vivi isso perto de você, a gente em Minas, né? Eu chorando da alma, nessa fase aí. E aí eu, pô, Thiago, ali o casal, não sei o que, tipo... Eu não podia ver um casal de mão dada, mano. Que, cara, é bizarro. É bizarro. Mas acho que é engraçado, cara. Eu que terminei também. Esse relacionamento que eu mais sofri, fui eu que terminei, cara. Olha que bizarro, mano. Porque tu vê que é o ego e vaidade, cara. Quando você vai olhar a raiz meio, não é o término do relacionamento ou a pessoa arrumar outra, ela seguir adiante. É porque ela comprometeu os teus planos. O plano que você tinha pra tua vida com ela, desabou. Não só isso, cara. Eu acho que é isso também, mas também tem a questão do domínio, como você falou. Sim. Quando eu percebi que eu não dominava mais a situação, que tipo assim, que ela veio e falou mesmo, e eu não tinha... Cara, é um machismo. Não, acho que não é nem machismo isso, acho que é possessividade humana. Possessividade. O humano é possessivo, ele tem essa parada, mano. Então, aquilo que eu falei, essa história que eu nem vou contar aqui, mas eu te contei essa história aí. A mina viu lá, não, vou agir. E aí, o que acontece? Mas eu acho legal você pegar isso, né? Eu acho que a mulher é mais calejada, porque isso acontece com a mulher desde sempre. Então, a mulher até chegar, sei lá, aos 20 anos, ela já passou por isso umas 3, 5 vezes. A mulher tá muito mais calejada em lidar com decepções. Então... E ela tem sempre... Cara, ela quer sempre acreditar de novo. Então, eu acho que a diferença do homem é essa. Porque ou o cara vai ver um canalhão, que tipo assim, ó, me machucaram, então vou machucar todo mundo. Ou o cara, ele decide ter uma responsabilidade afetiva. Tipo, eu vou ser honesto, eu vou ser sincero, porque, cara, eu já sofri disso e não quero que ninguém sofra. Só que, infelizmente, é a minoria que evolui, né, cara, que amadurece aí com as pancadas, que acho que é natural, todo mundo passa por isso, né? Não, mas é muito engraçado tu lembrar no passado, né, cara, depois que já passou,
Porque pode ter alguém que tá ouvindo isso aí, tá passando por isso, não tá entendendo nada que a gente tá rindo dessa situação. Mas é aquilo, depois que passa, você percebe e tal. Cara, espiritualidade, religião, tu sempre foi um cara religioso, como foi essa tua criação nesse sentido? Cara, então, eu venho de uma família da parte paterna ligada ao candomblé e da parte materna ligada ao cristianismo, né? Mas basicamente aí, cara, sei lá, da metade da minha infância em diante eu segui o cristianismo, foi onde meus pais me criaram e depois eu fui pelas próprias pernas. A questão toda dessa espiritualidade foi muito pautada nesses princípios, né? Cristãos, judaico-cristãos, Bíblia, enfim. Mas com a vida adulta hoje, eu me considero cristão ainda, eu prezo por esses valores, mas eu sempre fui um cara muito curioso, muito nerd, então sempre fui querer ver novas perspectivas, não por uma experiência de ir lá, visitar, fazer uma parte, mas eu sempre fui um cara estudioso da parada, porque muitas coisas batem, e aí tu vê que faz mais sentido ainda, que não faz nenhum sentido, enfim, eu não sei quem está assistindo, se é ateu, que eu acho que tem que ter muita fé para ser um ateu, mas eu acho que elas se conversam em algumas coisas e, assim, só confirma a existência de um criador, que a gente não está aqui por acaso e que a Terra e a gente, cara, foi planejado, entendeu? É uma coisa magnífica, assim, a criação. Então tu, tipo assim, tu hoje se considera um cara ainda com os princípios e com a fé cristã, mas não é mais aquele cara dentro da caixa, da religião. Dentro da religião, assim, hoje eu não consigo mais, infelizmente, porque eu acho que a religião, ela afastou muitas pessoas dos ideais, né, e da questão de Jesus, no caso do cristianismo, né, cara, sempre teve mau caráter em tudo quanto é lugar, né, cara, sei lá, em profissões, em religiões, mas hoje eu acho bem difícil, assim, fazer um acompanhamento de forma religiosa, que, pô, eu nunca vivi um cara assim... Se tu lê a Bíblia, né, cara, tu acaba falando assim, mano, mas isso tá muito diferente, cara. Mas isso aqui tá muito diferente. Esqueci a palavra. Foi institucionalizado. Institucionalizado a religião. Porque precisa de CNPJ, e aí precisa disso, precisa daquilo, sendo que... Precisa do medo. Tu precisa do medo. Precisa do medo, precisa da barganha. Então, assim, coisas que não conversam com o cristianismo, cara. Tinham pessoas que na época lá que Jesus se reunia com uma galera no mato, queria ser curado, ou queria ter um prato de comida lá, igual a história do peixinho, do pão. Sempre teve essas pessoas. Mas, cara, que só querem a bênção, né, vamos dizer assim. Mas eu acho que vai muito além, cara, uma relação com o Criador, de você ser grato. Pode dar o nome que você quiser, universo e tal. Mas essa relação com o Criador, assim, ela transcende essa questão humana de botou na caixa e formatou, né? Que você tem que ir todo domingo, você tem que ser assim, ser assado. Eu acho que Deus vai muito além disso aí, vai uma questão muito pessoal, intrínseca para dentro, que você pode fazer dentro do teu quarto, tomando banho, num ônibus, você está conectado com a tua espiritualidade. E tu tem alguma experiência nesse âmbito que te transformou, que fala assim, cara, isso aqui foi marcante pra caramba na minha vida? Cara, eu tenho, assim, algumas coisas, cara, mas, assim, eu tenho umas experiências de ter contato, vamos botar assim, né, cara, não sei qual o nome, maus espíritos, demônios. Eu tenho uma muito forte que eu tive uma vez no metrô, indo pra faculdade. No metrô? Uma parada... no metrô de dia. Sai do meu trem, o cara mandou essa. Essa vibe aí, cara, uma forma de criar, estudante de normalista. Uhum. Só que a cara era bizarra e é uma parada ali de sugar energia mesmo, que eu fiquei fisicamente cansado. E também tem uma outra experiência, que essa foi até mais recente, cara, deve ter uns 5 anos, 7, não sei, que é a tal da profecia, né? Que hoje, assim, eu já não sou muito fã dessa parada, mas ainda existe. Porque uma vez eu encontrei um senhor, cara, que ele, tipo assim, ele me deu praticamente um flashback de toda a minha vida. Só que não é falar de uma forma genérica, né? Foi muito específica, com data, com coisas que só tava eu na minha cabeça. Maneiro. E com horário, com aquele dia, naquele ano e tal. Tipo assim, lembra lá em 2002, quando aconteceu isso e isso? Isso, cara. Então,
Então, assim, foi uma parada muito específica, cara, que foi muito marcante na minha vida e caraca, foi uma baita experiência. E, cara, experiências, assim, com essas coisas sobrenaturais, que eu tenho um cagacinho, ao mesmo tempo que eu tenho uma fascinação, eu tenho um cagaço de fazer, né, cara, por exemplo, coisas que transpõem até em questão de religião, por exemplo, viagem astral. Viagem astral é o quê? Você viajar, a tua alma sair do teu corpo e depois voltar. Eu, sou fascinado por isso. Conheço pessoas que praticam, conheço pessoas que já aconteceram isso, mas eu tenho um maior medão de eu querer tomaria a ayahuasca? Tu daria um cara, eu tenho medo. Tudo que pode abrir minha visão espiritual, assim, eu tenho um cagaço, cara. Porque a mente é a questão de tudo. Se a tua mente, cara, dá caô, a mente cria tudo, pode não voltar. Tem muita gente que tá louca aí, que não é louca, é porque vai mexendo com as paradas, tá ligado? É muito sinistro, cara. Mas eu sou fascinado. Tu já viu o OVNI, né, cara? Tu já viu umas paradas? Já vi 6 vezes OVNIs em estados diferentes. E aí tem gente que fala que, eles só aparecem pra quem é espiritualmente mais aberto. Então, cara, eu mesmo vendo, não acredito. Eu acredito que, sei lá, não é uma coisa extraterrena. É o dia que o Astacheran estiver aí na tua frente. Meu filho. Mas eu me amarro, cara, esses assuntos. Eu sou fascinado pela vida após a morte. Eu estudo sobre isso, vejo sobre pessoas que já passaram por isso, que ficou 1 minuto lá e como é que foi, o que o cara viu. Tem documentários até em Netflix sobre essas paradas, é muito louco, cara. É louco mesmo. É louco. Eu lembro quando eu era pequeno, tinha o Ghost, né? Que a gente até brincou aqui do Fantasma do Metrô. Mano, eu morria de medo daquele filme, mano. Eu morria de medo. E quando o cara mal morria, vinha os demônios pegar ele, né, cara? Os obsessores, né? E ali, caraca, mano. E ali era uma mesclada de cristianismo com uma visão mais espírita da coisa. Kardecista. Então, cara, tá doido. Eu vi recentemente um médico falando, cara, que ele teve uma coisa de um paciente morrendo e ele sentiu que o cara não queria, umas sombras vieram pegar o cara e o cara não queria sair, como se ele não quisesse ser levado. E aquela experiência foi marcante para esse médico, ele tava no começo da carreira. E aí ele tava falando de não tem como um médico não ser ateu, né? Que é tantas paradas que ele tem ali de elementos para ter alguma fé. E aí ele contou essas histórias assim, é muito doido. Bizarro. E cara, Thiago, qual é o teu próximo passo, mano? Você tá com 40 anos. Quando você fala assim, eu não tô falando de um exercício, né, futurológico, falar como você vai estar com 80 anos, não. Qual é o teu próximo passo? Cara, isso é muito abrangente, né? O quê? Me fala do que é mais forte pra você, se é profissional, se é espiritual, se é romântico. Eu quero casar, eu quero esse ano, sei lá. Qual é o teu próximo passo? Cara, eu vou te falar que eu não tenho um plano, eu não faço mais minha vida com planos a grande prazo. Geralmente é curto ou médio. Hoje que eu tô na minha cabeça, hoje eu gostaria muito de me relacionar. Mês que vem, eu vou fazer 5 anos de solteiro, cara. Queria dar uma parada, dar uma namorada. E eu até tô muito aberto, por exemplo, até casar. Sim. Porque eu acho que toda essa coisa da juventude, né? Quando a gente casa jovem, e tem uns atritos que eu acho que, por estar mais maduro, seria mais tranquilo essa parada pra mim hoje, que seria curtir a vida. Eu acho que a tua idade é a idade de casar mesmo, mano. Tipo, eu também acho, cara. Pra homem, principalmente. Eu casei com 22 e sempre que eu Não falo, recomenda? Nossa, sempre que eu falo assim, cara, deveria ser proibido casar antes dos 30. E não porque... assim, cada história é uma porque história, alguém né? é bom ou alguém é ruim, mas é porque ninguém tá pronto com 22 anos, né, cara? E também é aquilo, né? Às vezes você tinha uns planos passados pra você que são interrompidos. Eu vejo muito isso. E vejo que a pessoa, quando se divorcia, quando casa jovem, ela quer viver um monte de parada porque ela, sei lá, eu acho que ela pulou etapa. Eu não sei se é porque a gente é uma geração de transição, né? Na qual tinha nossos avós, nossos pais que casavam muito cedo e a gente herdou esse pensamento, né? E hoje, né, você vê a mulher com mais voz, você vê o cara hoje, né, de boa. Eu amo ser solteiro. Né, porque assim, a menina casava com 15 porque ela tinha até os 25 para ser mãe saudavelmente, entendeu? Você vê uma mulher de 28 anos grávida, cara, era raro, tá ligado? Assim. E hoje uma mulher ela pode escolher, inclusive, não ter filhos. Sim. Se ela quiser. Sim. Né?
Então, assim, eu acho que eu hoje penso muito mais um relacionamento duradouro. Eu acho que eu acho que eu me daria muito bem como um cara casado, assim, sabe? Filho você Mas, pretende ter ou só se a mina tiver e tu... cara, se tiver pronto já tá bom, que você só treina, né? E é difícil. Imagina, igual meu perfil, um cara que é solteiro, nunca casou, sem filho. É tipo quase uma joia rara, né? Geralmente os caras de 40 anos já tem pelo menos um filho. Sim. Ou um casamento. 4 esposas. Um chifre, Então, assim, tem mais um kit completo. Mas eu não sei, cara, eu não queria mais ter filho, eu não penso em ter filho, só se fosse uma coisa muito pontual, uma mulher específica que, caramba, cara, essa mulher, se eu morrer, eu acho que ela vai tocar a ficha legal, sabe? E, cara, hoje o que eu tenho pensado é viagem, cara. Hoje eu tô vendo, tava até antes de conversar contigo pesquisando aqui, Tailândia, então eu tô vendo umas viagens para lugares assim, e hoje a minha vida é essa, cara. Pô, a gente podia fazer uma pra América do Sul, irmão. Ó, isso aí é maneiro, cara. Eu também tem ali que eu tô olhando San Andrés, Cartagena, uma coisa também um pouco Bolívia, Uruguai, mas Tailândia tá bem me atiçando bastante ultimamente. Tu conhecia o Shurastei, esse maluco que faleceu lá nos Estados Unidos? Não pessoalmente. Mas já seguia o cara e tal? Já seguia já há bastante tempo já. Caraca, mano, o maluco era... Assim, eu vi uma entrevista dele, cara, que maluco especial, né, mano? Que maluco. Não, e quando você vê os primeiros vídeos dele lá no YouTube, que é a época que eu acompanhava ele, cara, um cara, meu irmão, ele decidiu deixar, que a gente começou a conversar aqui, as pessoas que não sabem quem são, o cara, ele vendeu videogame, vendeu isso, vendeu aquilo, e, cara... O cara tava surtando no trabalho, no shopping, e falou assim, cara... Isso. E tipo assim, eu vi a entrevista dele com o Rafinha, eu acho muito maneiro que ele vai o contrário daquele maluco lá que morreu no Alasca do filme... Qual filme que a gente... A Natureza Selvagem. A Natureza Selvagem. Porque ele falou assim, cara, eu posso te falar de lugares maravilhosos que eu passei, mas são as pessoas. Ele falando isso, cara, é quem eu conheci no meio do caminho e tal, por eu ter cachorro, então a comunidade dos cachorros me abraçava, por eu ter um Fusca, a comunidade de quem tem Fusca me abraçava, então ele falava muito desse bagulho da conexão, né? Então é um cara mais nessa vibe, né? Eu não tenho nada contra, cara, cada pessoa tem seu perfil de viajante, né? Meu perfil, o meu luxo em viagem é mais ter a experiência gastronômica, e, cara, eu gosto de andar nos guetos dos lugares, saber a história das pessoas que trombam o meu caminho. Eu gosto muito disso, cara. Enfim, é isso. Animal. Agora, pra terminar, mano, a pergunta, o contrário do que eu te perguntei no início. Quem não é você, cara? Quem você não é? Cara, quem eu não sou? Cara, eu acho que eu não sou um cara injusto. Eu acho que todo mundo tem vaidade, né? Mas cada dia eu tento tratar muito aqui o meu ego, né, cara, para não ficar inflado. Cada dia eu tento botar minha vaidade, meu ego mais na sola do pé, porque quando a gente vai entendendo o rolê, né? Então, assim, cara, eu acho que o rolê que é a vida, essa breve passagem da gente aqui, acho que tem muita gente que vem aqui e não entende, cara, a parada. Eu acho que um pouco que eu entendo cara, cada vez é a questão mais humana, a questão mais das pessoas, das experiências. Então, cada vez mais eu tô menos consumista, eu tô mais abraçando as experiências. Então, acho que eu sou um cara que tô nessa desconstrução, cara. Também não sou um cara invejoso, eu não sou um cara muito ganancioso, entendeu? Não tenho uma ganância, tenho as aspirações, como toda pessoa tem, mas cada vez mais conectado do material, entendeu? As coisas materiais são boas pra caramba, não tem como ficar aqui numa falsa modéstia, mas eu acho que eu sou esse cara. Eu odeio injustiça, eu odeio ver pessoas sofrerem por uma parada que não tem culpa. Eu acho que é mais ou menos isso, cara. Não, maneiro. Eu pergunto isso porque acho que a base pra gente se conhecer é entender
quem a gente não é, né, cara? Eu não sou. É. Eu não sou, por exemplo, o que esperam de mim. Eu não sou o que dizem de mim. Eu não sou quem eu fui há 5 anos atrás. Sim. Né? Então, quando você começa a falar quem você não é, começa a ficar mais claro quem você é, entendeu? Na verdade, cara, quando a gente começou falando das pessoas que apertaram o play e estão indo, né? Não se conhecem. Então, assim, chega um momento da tua vida quando você... Porque, assim, cara, eu sou um cara muito doido que sempre pensa que, cara, não é possível que as pessoas não estão reparando que não faz sentido. Não faz sentido, cara, por eu passar aqui pouco tempo, eu querer ter um carro tal, só para impressionar as pessoas. Sim. Não é possível acumular muito ter, que eu não tenho nada contra ter, cara. Não é um voto de pobreza. Cara, a prosperidade é maravilhosa. Mas, assim, eu acho que a prosperidade, eu acho que é uma questão consciente. É igual consumir. Ela cara, você pode pagar, né, cara? Se você pode pagar, por exemplo, se você pode pagar, não é ostentação, na minha opinião, tá? Mas, assim, cara, eu preciso. Eu tive muito essa parada. Teve uma vez, cara, isso deve ter uns 10 anos atrás. Eu fui arrumar minha gaveta, eu vi que tinha mais de 400 peças de roupa. E eu vi que eu não usava todas elas. Só que eu era tão consumista que tava lá, promoção, 3 camisas por X, eu comprava porque tá em promoção. Então, essa coisa que tá sempre comprando. Então, assim, cara, tem um consumo consciente, cara. Se essa camisa aqui, provavelmente ela vai sair daqui da casa num estado que outra pessoa dê pra ela usar. Sim. Então, a partir do momento que ela sai, aí entra a substituição dela por outra. Sim. Entendeu? Então, cara, é muito disso. E você chega numa parte da vida que você sabe, quem sou eu? O Thiago tem essas coisas boas e essas coisas ruins. Então, onde é que eu vou alimentar para equilibrar isso? Eu vou essa balança. As coisas positivas vão ser mais sobressalentes ou eu vou ter síndrome de Gabriela? Nasci assim, eu sou assim mesmo. Né? E aí, essa coisa negativa vai ficar assim. Não, cara. O que eu posso tirar de mais negativo para ficar menos negativo possível? Essas coisas ruins. Por exemplo, eu sou um cara muito grosso. Porque, mas é mais com questão assim, cara, lerdeza. Lerdeza é uma coisa que me irrita muito, cara. Tem uma coisa que é óbvia. Então, cara, tu vai ser lerdão ali, isso me irrita. Eu sou grosso, ignorante. Mas se for pensar em 100%, 5% do Thiago só é ignorante. Que tem alguns gatilhos que vão ativar isso. Mas mesmo assim eu vou me tratando de contar até 10. Por isso que o autoconhecimento é a fonte, né, cara? Cara. Por isso que tu sempre me falou, cara, tu precisa ficar sozinho, tu precisa... Porque eu realmente, cara, o cara que não fazia a menor ideia de quem eu era. E tu sempre foi um cara que me incentivou muito nesse bagulho. Cara, tu tem que se conhecer, tem que se conhecer, tem que se conhecer. Cara, que aí você sabe 2 coisas. Quem você quer ser na parte boa ou a parte ruim, onde você vai alimentar. E também saber o que você quer, você não quer pra você. Porque a gente vai ficando mais experiente, né? Então tem coisas que você já não aceita mais. Antigamente, quando a gente é muito novo, por exemplo, tu quer se vestir com roupa tal, ou ir pra trás de lugares que você quer ser aceito dentro de uma tribo ou pela sociedade. Então, cada vez mais você vai não querendo ser aceito. Você não começa mais a ter concessões. Animal. Né? Então, assim, caraca, cara, esse relacionamento pra tudo. Não, mano, eu vou fazer isso pra agradar. Não, cara. Não tô falando que você não tem que ser maleável, que você tem que ceder. Mas, cara, isso não faz sentido pra mim. Não faz sentido eu gastar com isso porque fulano vai me aceitar. Eu tenho que morar em tal lugar porque as pessoas vão me ver melhor. Sabe? Eu morar num lugar, ele preenche algumas coisas que eu quero. Sossego, natureza, uma qualidade de vida, ganhar tempo. Porque, cara, você vai vendo que a questão mais preciosa chega uma parte da vida que é o tempo. Quando a gente se vê, vai ter uma questão de qualidade. Tempo de qualidade. Então, o que é melhor? Eu prezar pelo tempo de qualidade do que te ver sempre e, caraca... Não que você não vê por pequenas pílulas não tenha seu valor, dependendo do contexto. Mas, cara, hoje eu tô querendo qualidade, cara. Qualidade. Entendeu? Então, acho que essa é a parada, cara. A gente... Só que aquilo, né? A percepção da vida, ou de que o tempo tá passando, é muito pessoal. Sim. E as rotinas, as vidas não são iguais. O negócio é quando você tá olhando como o sistema funciona e vê que, cara, essa corrida de ratos não faz sentido. E se você pode, de alguma forma, amenizar isso, cara, esse é o caminho. Animal. Mano, pô, fantástico. Deixa eu te perguntar.
Como é que a galera faz pra te seguir? Tal? O que tu tá fazendo alguma parada nas redes? Tá paradão? Cara, tô paradão nas redes, né? Agora as meninas, por exemplo, já sabem que você quer arrumar uma namorada, quer casar. Tipo, vai. Fala aí como é que te acha. Cara, eu hoje tô bem focado no trabalho e, né, eu tô até curioso de ver esse projeto novo teu aí, para ver como é que vai ser, mas, cara, tô aí, quem quiser me achar aí, sei lá, não sei se vai botar aí na legenda, Thiago _ Oceanic, que vamos trocar ideia, vamos ver, eu sou muito doido lá, quem quiser me seguir vai rir, vai vir coisa doida. Thiago _ Oceanic é no Insta. É isso aí. Tu tem Twitter também ou tu parou com essa parte? Não, Twitter é só pra ver lei seca. Só pra... Nem dirijo. Nem dirijo, mas pra ver lei seca. Valeu, irmão. Tamo junto, brother. Obrigado aí pela participação. É nóis. Tamo junto.